Então, eu quero mostrar para vocês começar com um tutorial um pouco mais simples, para que vocês possam integrar esse tipo de componente em qualquer tipo de site que possa ter um perfil, algum tipo de card desse tipo. Esse tipo de design ele já foi utilizado por vários tipos de sites diferentes, né, que tenham alguma parte social, então não é nada muito assim complexo, mas eu quero mostrar como a gente integra algumas interações aqui que deixa o design um pouco mais interessante, como por exemplo o hover, né, que você tem aqui, então você acaba modificando um pouquinho o tipo de design que você está criando e fica mais interessante. Então aqui eu tenho o meu HTML, ele é bem simples, eu vou apagar o CSS para a gente começar aqui com o tutorial. Esse body aqui é só para que eu possa ter um início aqui, a margem é só para não deixar ele colado na borda, a fonte e o tamanho da fonte. Aqui no HTML eu criei um container, né, um div com container geral para todo o card, e eu dividi ele em duas seções: o top, que é o pedaço de cima, e o pedaço de baixo. O pedaço de cima só tem a imagem e o container nela. O de baixo tem o título, o nome da pessoa, a ocupação e um pequeno texto com um botão de ir para o perfil. Aqui a gente vai começar criando o container em si. A gente vai começar criando o container em si, tá? Então eu vou colocar algumas modificações. 80. Eu vou explicar o porquê da altura ser tão específica, mas é basicamente a largura e a altura com um pouco mais de espaço para aquele espaço no início. Deixar o background como branco. Adicionar uma borda. 6 pixels eu acho que é um bom tamanho. E o box shadow, já que o background é branco, ele tem que se destacar de alguma forma. Assim. RGBA. Estou usando esse para poder usar a transparência, porque eu não quero que fique muito destacado. Acho que 3 tá bom. Isso. Agora eu vou criar a primeira parte, o top. Eu tenho que deixar a borda do mesmo raio, porque a gente está criando um elemento por cima do outro. Então se eu não colocar isso vai ficar esquisito. Background eu vou colocar aquele tom de roxo. R6A 5A CD. Isso. E aqui eu preciso deixar o display como flex para poder usar o Justify Content Center, para a imagem poder ir para o centro, tá? E aí depois a gente vai ver a imagem container. Esse background color também vai ser branco, porque na verdade o que eu estou criando aqui é um container em volta da própria imagem. Então eu vou colocar algumas informações aqui iguais, como padding. 5 pixels para poder aparecer ali. E eu quero que seja redondo, então o raio tem que ser 50%. Como tá muito para cima, eu vou dar uma margem, e a própria imagem vai ficar aqui embaixo.
Na verdade, eu vou copiar toda essa parte aqui, menos o padding. Vou tirar apenas o padding, porque não tem necessidade de ter outro padding. Opa, faltou o height. Então, na verdade, o que tem aqui é uma imagem com a borda, o raio 50% para se transformar circular, e um outro container antes dela com um padding para poder formar essa borda. Tem duas formas de fazer isso: usando a borda em si ou usando o image container. Então agora eu vou ver a parte de baixo. Faltou colocar o tamanho daqui. Na verdade, eu quero que o height daqui seja 80 pixels. Isso. Então eu queria que o height aqui fosse 80 pixels para poder ficar com essa borda por cima. Agora que eu fiz o image container, vou passar para a parte de baixo. Aqui. Com também F. Isso tudo porque quando nós fizermos nossa interação, a cor de background vai toda mudar. Padding 20, padding top, já que tá muito em cima, eu acho que tem que ser 60 pixels. Acho que tá bom assim. E text align center. Eu posso deixar aqui mesmo no elemento com a classe bottom, porque todos eles vão ser centralizados de qualquer forma. Um H3, line height. Eu vou mexer no line height porque eu quero aumentar font size. Vou usar 1.8 rem, significa que eu vou pegar esse valor aqui de font size, 16 pixels, e eu vou multiplicá-lo pelo valor de 1.8, tá? Então essa é uma maneira de ter noção de todos os tamanhos que você está usando. Por exemplo, 2 rem seria equivalente a 32 pixels. E aqui o bottom é 4. Eu vou repetir essa parte e diminuir o rem para 1.2. Eu também quero pegar esse valor aqui e modificar, trazer para cá, para a cor também ficar roxa. Tá, próximo passo, bottom, falta o nosso parágrafo. Aqui eu quero que seja preto, mas não totalmente, um tom um pouco mais desgastado, por exemplo, 0.7. Ainda é legível e não é totalmente preto. Ainda é legível e não é totalmente preto. Aqui, mais bottom. Vou abaixar um pouquinho. 20 pixels. E agora o meu botão, que na verdade é um link com uma classe de botão. Então, como que eu vou transformar isso para realmente se parecer com um botão? Background eu vou deixar 0, ou none, pode ser também. None. Padding 16 pixels por 36 pixels. Deixa eu ver como fica isso. Preciso de uma borda para poder. Então eu vou criar uma borda rapidinho só para eu testar uma coisa. Solid. Tá bom sim. Acho até que poderia ser um pouco mais baixo. 36 é pra cá, então 14 e 30. Tá ótimo. Na verdade, borda none.
Nem precisa disso, na verdade, né? Que não tem borda normalmente. Color. Eu quero que seja o mesmo tom. Vou copiar daqui. E eu quero que minha font size seja 12 pixels, então eu vou deixar o equivalente de 12 pixels, seria 0.9. Deixa eu ver. Tá bom assim. Text decoration. Para tirar esse efeito. E text transform. Vou deixá-lo uppercase. Ótimo. Eu também quero que font weight seja bold. Tá bom. Ok. Agora a gente vai passar para as interações. A primeira interação ela é mais simples, então vamos ver aqui. Image container image. Na verdade eu não preciso desse image, porque o que eu quero é apenas um cover aqui. Eu preciso adicionar aqui um transition, porque eu estou trabalhando agora com transições do estado normal para hover. Aí transform. Vou usar um scale 1.15. 1.2 acaba sendo um pouco demais. Tô achando um pouco rápido. Deixa eu ver. Tá. Próximo passo. A gente vai voltar aqui para baixo e trabalhar com o botão. Botão hover. Só que a gente não vai ver as mudanças ainda. Eu só quero colocar uma borda de 1 pixel solid e branca. E eu quero que essa borda seja de 50% não. Na verdade eu quero uns 30 pixels para que ela fique redondinha daquela forma. Mas que não seja necessariamente circular. Na verdade são 30 pixels de cada lado. Então, e a última parte agora eu tenho que ver para que isso tudo fique roxo. Então vamos lá para cima de novo, card hover. Escrevi card container hover e card container over bottom. Vamos ver. Transition, reverse, easy. Background. Eu quero a mesma cor. Aqui. Cor de fonte tem que ser branca para poder sobressair. Então vamos ver. Tá. Praticamente tudo está funcionando, nossa borda também. Mas agora a gente precisa pegar as partes que não foram. Como aqui o nosso H. Ele também saiu da. Peraí. Não, é porque eu tô mexendo. O que saiu foi o H4 e o botão. Card container. Over. Bottom. E card container. Over. H4. Eu só preciso mudar. Eu vou adicionar um transition para ver como fica, para ver se a transição fica interessante, pelo menos, para não ficar algo mais brusco. Deixa eu ver. Não dá pra ver. Isso aqui tem que sair daqui. Porque aqui ele só está aplicando o raio após o hover. Então primeiro ele
inicia uma borda e depois... Opa! Primeiro ele está iniciando uma borda e depois aplicando o raio. Não é o que eu quero. Quero borda none e borda radius 30. Mas vamos tentar de novo. Isso, agora sim. Isso aqui ainda está muito próximo e eu quero diminuir, aumentar um pouquinho isso. Isso. Agora sim. Só que eu ainda acho que esse aqui também não está muito bom. A transição tá legal, eu gostei, mas esse hover aqui ainda tá esquisito. Deixa eu voltar aqui e ver. Hover. Isso. Deixa eu ver. 8. Acho que easy in out. Tá. Ficou um pouco melhor. Também queria deixar tudo para baixo. Tá muito próximo da palavra. Vou até diminuir, na verdade, o tamanho do H1. Tá muito grande, não tem necessidade. Pronto, agora sim. E outra mudança aqui, eu quero que seja um pouquinho menos preto. Só que não pode ser tanto assim. Tem que ser um 9 ou um 8. Deixa eu ver um 8. Não, vai ser um 9 mesmo. Ótimo. Perfeito. Isso aqui também deveria ser branco. Quando trocar. Over. Perfeito. Nem tudo trocou, como por exemplo o parágrafo. Mas eu vou colocar isso agora. Pronto. Isso. Agora sim. Eu vou disponibilizar esse link do CodePen para vocês. E aí vocês podem analisar aqui. Eu vou até salvar a nova versão, porque tá levemente diferente do que eu mostrei antes. Mas não tem problema, isso é só um exercício. E depois a gente pode tentar criar alguma outra coisa legal também.